bem-vindos aqui ao SEMAS Podcast, hoje com uma programação muito especial, que é a comemoração do dia 2 de julho, que é a independência da Bahia. Hoje estaremos aqui com convidados muito especiais, que são nossos queridos professores que nos dão o ensino e o conhecimento a cada dia. Começando então com a nossa Janiele Gomes, que é graduada em História e Artes, pós-graduada em História da Arte na UNEB e tem uma especialização em História local Faculdade de Educação da Serra. A sua área de maior conhecimento, a participação feminina no movimento sertanejo do cangaço entre traições, homicídios e legitimidade da honra. Bem sua cara, Janiele. Oi, pessoal, boa Vamos lá, noite. pra gente. Vamos então passar para a próxima. Maria da Ajuda Rodrigues, graduada em História, Geografia e Artes, possui formação em Saúde e Segurança do Trabalho, pós-graduada em Direitos Humanos e Filosofia, Direito das Mulheres e Economia Solidária. Sua área de maior conhecimento, projetos sociais com participação de mulheres. E ela também é diretora do projeto Somos Marias. Dá uma vozinha pra gente aí, Oi, Maria. gente, oi. Somos Maria, você também é Maria. Sou. O próximo é o André Almeida dos Santos, que ele é formado em Pedagogia, licenciamento em História, licenciamento em Filosofia e especialidade em História do Brasil, galera. Dá um lazinho pra gente, André. Salve, salve, galera. Salve, salve, comunidade SEMAS. Então vamos começar aqui já com a participação do nosso querido André, que vai falar um pouco por que a importância da independência da Bahia, André. Por favor. A primeira questão que a gente tem que compreender é o próprio título, né? Quando a gente fala da independência do Brasil na Bahia, é por isso que ele faz a diferença, porque muitas pessoas dizem o seguinte: a independência da Bahia. Se a Bahia tivesse ficado independente, formava-se outro território à parte. A Bahia seria outro país, outro território. Mas quando a gente fala da independência do Brasil na Bahia, nós estamos falando do processo que começou em 1808, com a vinda da família real, e que tem que ser o momento mais importante ali em 1822. E quebra um pouco essa questão da história brasileira, de dizer que não tivemos guerra, que não tivemos resistência, que não tivemos participação popular, de mulheres negras, de mulheres religiosas, enfim. Se você pega o 7 de setembro, você vai perceber assim, qual é a visão que se passa. Então você tem um quadro, que foi uma construção histórica, onde se levanta-se a espada e grita-se, né, independência ou morte. Mas na Bahia as coisas foram diferentes. Então o 2 de julho ele consegue resumir o que é a participação popular, sendo que no 7 de setembro a gente não teve, ou pelo menos a historiografia não aponta esses indícios. Já no 2 de julho a gente vê a participação intensiva das mulheres, a participação intensiva da população de forma geral. Então, compreender a independência do Brasil na Bahia é compreender também a identidade do baiano, é compreender a construção do próprio território baiano. Muito obrigado por esse conhecimento grandioso que você passou pra gente aqui. Bom, com isso então vamos entrar num assunto que vai ser mais abordado aqui no nosso querido podcast, que vai ser relatar a luta das três mulheres, as três Marias, podemos dizer assim, que são elas, Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Felipa. Bom, para entrarmos um pouco nesse contexto, temos que primeiro olhar a luta da independência baiana por uma perspectiva feminina de mulheres que foram à frente da sua época e enfrentaram desafios para adquirir direitos negados. É necessário fazermos também, primeiramente, uma análise etimológica do termo mulher, a fim de conhecermos os desafios enfrentados por elas, pelo fato de simplesmente serem mulheres. O termo mulher vem do latim mulher, feminina, oposto ao macho, fêmea, esposa, que também remete ao termo fé, em latim, fecundar, parir, procriar. Bom, com isso eu passo para a nossa querida convidada Maria, que vai falar um pouco sobre a importância da mulher. Qual a importância da mulher? A mulher, ela é de fundamental importância na apropriação, no mercado de trabalho, em todos os lugares. Porque se a gente olhar pelo viés histórico, a mulher já chega carimbada e taxada do que ela deve ser, de um rótulo criado por um sistema machista, né, e opressor, que dita todo o tempo que você deve fazer. Então, com as grandes guerras, né, especialmente as duas grandes guerras, a mulher ela precisa sair da sua casa,
do cuidado com seus filhos para trabalhar, seja ela pela morte dos seus esposos. E aí a gente está falando da classe média, porque a mulher pobre, ela sempre precisou trabalhar. Com o filho agarrado na saia, ou deixando sozinho dentro de casa, ou deixando com o vizinho, ela sempre precisou trabalhar. Então, quando a gente fala sobre mulher, a gente precisa trabalhar o feminismo e também entender o que o machismo tem feito historicamente e também enfatizar que para ser machista não precisa ser homem. Nós mulheres também somos machistas. Isso está marcado na política, em todos os cargos, especialmente naquele de destaque. Porque são poucas as mulheres, mesmo no século XXI, que ocupam esse cargo. E já está aprovado que quando uma mulher ela ocupa um cargo, ela dá conta tanto quanto qualquer outra pessoa que na hora tem a melhor. E aí a gente vai trazer as histórias dessas mulheres que lutaram, né, desse processo de independência, e vocês vão poder ter uma noção mais precisa do fundamental papel dessas mulheres. É claro que a gente vai abordar aqui 3 mulheres, mas a história dá conta que teve várias outras que lutaram, assim também como em outros processos históricos, e que essas pessoas tiveram seus nomes negados na historiografia, nos livros didáticos. Então, assim, a gente precisa entender esse processo para entender o papel da mulher, quanto é fundamental enxergar o poder e o papel da mulher na sociedade. Bom, passando então para a apresentação das heroínas que nossos queridos historiadores, podemos dizer assim, para um breve resumo. Começando então com Maria Filipa, nossa querida convidada Geniele, gostaria de falar algumas palavras? Sim. Começar a falar sobre Maria Filipa é também falar sobre a resistência da mulher negra, né, na história como um todo. Maria Filipa de Oliveira, ela nasce, né, a sua figura em si, ela não é retratada nos livros tradicionais, né, ela é retratada inicialmente pela tradição oral, tanto que o seu nascimento é meio incerto. Acredita-se que Maria Filipa tenha nascido por volta de 1799, o que se tem com exatidão é a sua data de falecimento, né, em 4 de julho de 1873. E o que se acredita sobre Maria Filipa é que, além de ser uma mulher que nasceu escrava e depois vai conquistar a sua liberdade, e depois que ela conquista essa liberdade, ela luta com unhas e dentes também pela independência do território onde vive, né? Nasceu na ilha de Itaparica e, como baiana, né, como mulher pobre, como mulher negra, ela aprendeu, né, o ofício de marisqueira e também de pescadora ali. E a sua participação em si na independência do Brasil na Bahia, né, nesse processo todo, se dá exatamente liderando um grupo de mais de 40 mulheres de uma população indígena, né, pobre ali da região, que resistiu bravamente, né, a algumas investidas do exército português, inclusive um confronto extremamente importante, decisivo aí durante o confronto 2 de julho, né, do decorrer. A gente sabe hoje que o 2 de julho não foi apenas um dia, né, foi todo um processo que iniciou-se ali, como o André bem disse, em 1808, já inicia esse processo, mas de forma mais específica ali depois do 7 de setembro de 1822. Então, no dia 7 de janeiro de 1823, vai acontecer um confronto muito importante, onde Maria Filipa vai liderar essa população mais pobre, de mais de 40 pessoas, né, impedindo ali, depois de 3 dias lutando, impedindo então a passagem do exército português que estava tentando ganhar aquele território. A tradição oral, né, que é exatamente onde Maria Filipa vai aparecer pela primeira vez, vai ser exatamente um livro de histórias, né, orais ali da cidade de Itaparica, e acredita-se que Maria Filipa tenha resistido exatamente utilizando cansanção junto com outras mulheres para impedir a passagem, né, do exército português ali pela ilha de Itaparica. Para além disso, eles vigiavam dia e noite aquela região também, né, para impedir que vai pedir que os navios portugueses adentrassem nesse território, então vai muito além somente desse confronto. Maria Filipa, ela é vista como uma mulher extremamente resistente, né, dessa região. Acredita-se também, né, dessa participação forte de Maria Filipa na tradição oral, que Maria Filipa, para além dessa participação que ela teve, né, enquanto toda essa participação que ela teve nesses confrontos, acredita-se que Maria Filipa também lutou em outros confrontos no mesmo período, 2 de julho. Bom,
A próxima vai ser comentada será então a nossa querida Joana Angélica, que será falada pelo nosso querido historiador André. Por favor, André, compartilhe um pouco do seu conhecimento sobre Joana Angélica. Então, a Joana Angélica ela tem uma importância fundamental como símbolo, né? Primeiramente, o acontecimento, o ocorrido, né, que foi em 1822, no processo de independência do Brasil e o processo de independência do Brasil na Bahia, ela estava em um determinado local, né, no convento, e aí as tropas portuguesas vão entrar nesse convento e ela não deixa que elas entrem e acaba sendo ferida. A princípio, por ser mulher, nós sabemos que a história do Brasil é escrita por homens brancos, acaba ela ficando invisível, né, na história. Com o tempo, os historiadores percebem a importância e o valor que ela tem, principalmente nesse processo de independência do Brasil na Bahia. E aí recupera esse símbolo que ela tem enquanto mulher, principalmente mulher religiosa. Porque, a princípio, uma das questões que é colocada é quando a pessoa segue uma determinada religião, seja ela qual for, parece que a religião não é um ato de resistência. E o símbolo dela também mostra isso, que a religião pode ser um ato de resistência, como foi em Canudos, como foi o Padre Cícero, como foi um contestado. Então, a religião tem um papel fundamental, como foi em Maleza, aqui na Bahia, foi um papel fundamental de resistência. E a Joana Angélica, ela acaba, por conta da religião e por conta da resistência que ela tem, ela acaba sendo recuperada pelos historiadores. Então, assim, aos 20 anos, ela entra para a ordem religiosa, ela é aceita, vai morrer ali por volta dos 60 anos, né? Mas o grande marco assim, que se tem é quando as tropas portuguesas tentam entrar no convento da Lapa e ela se coloca na porta dizendo assim, ó, vocês não vão entrar, e ela é ferida para a baioneta e vem a óbito, né? Então, a importância dela, a princípio, é como símbolo de resistência. Depois ela passa a ser um mártir e, por fim, a importância de referência de uma mulher religiosa que conseguiu resistir às tropas portuguesas. Entendo. Bom, então a nossa próxima heroína que será comentada será Maria Quitéria de Jesus, que também será comentada por uma Maria. Então, Maria, fale um pouco do seu conhecimento sobre Maria Quitéria. Bom, falar de Maria Quitéria de Jesus é também falar de mulheres, né? De mulher nordestina, baiana, né? A gente tem que sempre estar enfatizando, como o colega falou, eu acho que tem que sempre estar, né, contando aí. E ela nasceu em 1792 e se alistou no exército para lutar, né, pela independência. Mas como assim, professora? Mulheres poderiam se alistar, né, e lutar? E aí que está, né, a grande questão. Ela precisou se vestir de homem, né? Ela pega a roupa, né, o uniforme do exército, e ela pega o nome do seu cunhado, Medeiros, e ela vai lutar, né? Ela se alista, mas sobretudo ela já tinha uma predisposição, ela gostava muito de armas, ela gostava muito de montar a cavalo, então ela já vinha vendo, né, essa questão que não é muito comum para as meninas da sua época. Então, ela ingressa no exército e ela faz um ótimo trabalho. Como ela tinha fugido de casa, seu pai começa a procurá-la. E aí ele descobre que ela está no exército. E aí ele dedura, ele fala assim, ó, minha filha é mulher, só que aí que tá. Ela já tinha mostrado suas competências, ela já tinha mostrado que era capaz e era a melhor. Então, os seus senhores, né, os seus superiores, não abrem mão, fala, vai ficar aqui. Então, aí começa, né, a ter essa questão dos saiotes, né? Então, permite que ela passe a usar saias e que ela seja atendida pelo nome de fato dela, pela competência. Então, a partir desse momento, né, ela participa de várias batalhas importantes, como a Batalha a Ilha da Maré, do Rio do Paraguaçu, entre outras. E ela não fica só aí, ela vai também reunir várias outras mulheres, como eu falei anteriormente, e os colegas também, né?
salientaram que o 2 de julho não é só uma data, ele tem todo, né, um contexto, e não foi só 3 mulheres, foram vários homens, e que a história escrita por brancos, como o André falou aqui, ela não dá conta de tudo isso. Então ela vai trazer fragmentos sobre a ótica do homem branco, que é o homem que escreve, e, querendo ou não, né, a história oral ela foi negada, né? Ela passa só depois da escola dos análises, que ela passa a ser entendida como um documento. Então, a partir daí, fica mais rico, né, essa questão. Então, em 1992, ela recebe o título de patrona, né, do quadro complementar do Exército Brasileiro. Então, ela começa a ser reconhecida como, de fato, né, o que ela merece ser. E em 2018, ela entra por um livro de heróis e heroína brasileira. Então, falar da história dessas mulheres é dar nome a tantas outras, né, que também esteve e estão no dia a dia, e seus nomes são negados. Bom, então ao perceber essa análise passada pelos nossos historiadores, vemos que a mulher em si carrega consigo desafios, determinações, rotulações e imposições que são forçadas pela sociedade, e simplesmente pelo fato de serem mulheres. Bom, agora começaremos então um quadro de rodada de perguntas para nossos queridos convidados. Bom, começando então com a nossa querida convidada Janiele, que irá falar sobre Maria Filipa. Qual o papel da mulher negra para a nossa sociedade? Bom, falar da mulher negra na sociedade brasileira é falar de uma resistência dupla, né? Além de mulher marginalizada, a gente sabe que as mulheres elas passam por um período de construção social muito difícil, como Maria enfatizou também, ela se dá com muito mais força a partir da Primeira Guerra Mundial. Mas falar da mulher negra também é falar de uma resistência dupla, porque a mulher negra é marginalizada sempre na história brasileira, né? Ela é colocada abaixo até mesmo da mulher branca, seja ela na casa grande, onde ela é obrigada a amamentar primeiro o filho da sinhazinha e depois o seu filho, que muitas vezes morria de fome, né? Ser muitas vezes violentada pelos senhores, né? E ainda por cima ter uma dificuldade ainda maior de conseguir um espaço no mercado de trabalho, porque por diversas vezes é substituída por um homem ou por uma mulher branca, né? Então falar da mulher negra é falar sobre algo que rasga a história brasileira no meio e reconstruir fora dos padrões da história tradicional, né? Bom, a próxima pergunta é: qual a perspectiva e importância da cultura oral? Ao analisarmos a história de Maria Filipa, vemos que sua história é praticamente contada oralmente. Então, qual é a importância de existir esse tipo de cultura oral? Certo. Maria disse muito bem, né? A história oral é reconhecida aí como um mecanismo mesmo de estudo a partir da escola de análise, né? Aí por volta do início do século XX. E é importante destacar, principalmente quando a gente fala da história de Maria Filipa, porque Maria Filipa a sua história não está escrita no tradicional, né? Na história tradicional. E essa tradição oral, ela evidencia uma mulher que na verdade representa tantos outros que não são reconhecidos, né? Esse grupo de mais de 40 pessoas populares que participaram desse conflito e que não tem nomes. Então Maria Filipa, dentro da tradição oral, né, sua história passada dessa forma e iniciada dessa forma também, evidencia a história de tantos outros. Além disso, a história de Maria Filipa é importante, né, e é uma divergência muito grande entre diversos historiadores baianos se realmente Maria Filipa existiu ou se na verdade ela existiu somente no imaginário, né, das pessoas, né, daquela região, mas sem dúvidas a figura de Maria Filipa, que começa a aparecer em documentos por volta de 1834, aí já tem alguns indícios disso, mas a história de Maria Filipa é uma história de resistência tanto contra o racismo quanto a misoginia, né? Então a tradição oral, principalmente da história de Maria Filipa, vai quebrar isso aí. Ótimo, então já analisamos então que a importância da cultura oral para sabermos realmente a importância de uma mulher que lutou pela nossa sociedade, pelo que somos hoje. Bem, a próxima será então Maria Quitéria, que será apresentada pela nossa queridíssima Maria. Maria, a relação de poder e de
competência da mulher, da sociedade. Qual é essa relação? Como eu tinha comentado logo no início, ela continua, parece que a gente sempre volta 2, 3, 4 séculos. Porque não importa em qual momento, qual espaço, né, do tempo que a gente está, sempre os preconceitos, né? Sempre a mulher rotulada, taxada, os homens e homens brancos ditando qual é o seu lugar. Isso não é diferente quando você chega para assumir um cargo, você precisa montar, colocar uma armadura e muitas vezes fazer como Maria Quitéria, se vestir de algo que você não é para você ser aceita. E na maioria das vezes não é levado em comparação às suas competências, e não importa se você tem um doutorado, ou se você cozinha bem, ou o que você faz. Sempre vai lembrar que você é uma mulher e que você não está ocupando o lugar de fato que historicamente foi destinado a você. Então, e eu como historiadora, eu faço essa visita ao passado, presente, e eu fico pensando no futuro, né? Será que vai continuar sempre assim? Porque, especialmente, nos últimos tempos, eu tenho ouvido muito isso. Colocando a mulher onde eles acham que devemos estar, né? E o lugar de mulher é estar onde ela quiser, e já provamos que somos capazes, que damos conta. E pensar também nessa relação de trabalho, que antes o homem, antes de qualquer coisa, quando o homem vai para uma entrevista de emprego, não pergunta quantos filhos ele tem, com quem vai deixar. Mas a mulher, sim, ela tem que dar conta disso. Provar onde ela vai deixar os seus filhos, como ela vai lidar se eles estiverem doentes, como se ela, só ela fosse responsável, né? Só ela tivesse filhos, né? Então essa questão está reproduzida, como eu falei, não precisa ser homem para ser machista. Nós fomos criados por pais e mães machistas, pelo sistema machista, que reproduz a todo tempo essa questão. E infelizmente tem pessoas que falam que não precisa de reparação, que todo mundo é igual, ou que o homem é diferente realmente. E então a gente precisa, principalmente nós professores, trabalhar na base, né, para que a gente possa avançar e não cometer os mesmos erros de sempre. Ótimo, ótimo. Bom, a próxima pergunta é: por que ela teve que aceitar se vestir de homem para ser aceita no exército? Continuamos, precisamos nos vestir de homem para ser aceito em pleno século XXI. Isso é pesado, isso é grave, mas é real. Precisamos, muitas vezes, como eu acabei de falar, vestir armaduras, representar uma força masculina para poder impor a nossa vontade, impor as nossas competências, né, como era o caso de Maria Quitéria. E não vejo mudança nesse sentido, apesar de ser outras demandas, né? Ser outro lugar, ser outro espaço. É recorrente isso. Bem, então qual foi o legado deixado por Joana Angélica em nossa sociedade? Então, eu queria estender esse legado da Joana Angélica para as 3 mulheres que nós vimos aqui hoje. Primeiro, uma mulher negra. Segundo, uma mulher que teve que se vestir com uniforme masculino para poder lutar no exército. E a terceira, né, uma mulher religiosa. Eu acho que a professora sintetizou muito bem que a mulher tem que se vestir de homem para ser aceita na sociedade. Aí tem um autor, que é o Frantz Fanon, que ele vai falar o seguinte: ele tem um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, os homens negros, para ser aceitos na sociedade, eles precisam se vestir com a pele branca. E pele branca aí não é no sentido de vestir uma roupa, mas os costumes, a fala, o jeito. Então, muitas vezes, se o negro não tem esses trajetos, muitas vezes não é aceito na sociedade, como no caso do emprego. A mesma coisa acontece com a mulher, a mesma coisa acontece com a LGBTQIA+. Então, quando a gente vê essas mulheres, elas são referências principalmente por mudar essa realidade. Ou seja, a história passa por transformações. E se essas transformações devem buscar as referências que essas mulheres têm de resistência, a referência que elas têm de ícone para essas mulheres que hoje estão aí, né? Seja no mercado de trabalho, seja na escola, seja em espaços que anteriormente sequer era aceito que mulheres fizessem. Então, por exemplo, há escritoras que tinham que colocar o nome do livro de um autor e não de uma autora, porque não seria lido, só porque era uma mulher que foi escrita. Então, assim, quando a gente vê a luta dessas mulheres, ao ponto de dedicar a vida
em prol de uma causa, a gente percebe a importância de todas as três como referência e como legado para transformar aquilo que a professora falou, que é o machismo que existe na sociedade e a exploração da mulher, né? Colocando ela sempre no lugar subalterno. Entendo. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar que nossa querida convidada Maria falou, que o machismo ele não é cometido somente por homens, porque o machismo está tão enraizado na nossa sociedade que às vezes é cometido por simplesmente mulheres contra próprias mulheres. Então é algo que tem que ser bastante ressaltado. Infelizmente na nossa sociedade acontece bastante. Bem, galera, chegamos ao nosso final de podcast. Eu gostaria de agradecer aos nossos queridos convidados que estão aqui para compartilhar o nosso conhecimento e assim fazer com que entramos em um consentimento de opiniões, de fatos, e com isso eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Nossos convidados irão falar agora alguns pontos abordados por eles, então é com isso aí. Pode falar, os queridos convidados. Bom, só para reiterar aqui, quando a gente fala do papel da mulher no mercado de trabalho, não tem como eu falar de mulher e não falar da questão política. E vou trazer para a história local, Teixeira de Freitas, né? Quantas mulheres tem aqui? Não temos nenhuma, são 19 vagas, né, no legislativo, não temos nenhuma mulher eleita. Então, homens, né, vou usar aspas, não votam em mulheres, mas também as mulheres não estão votando em mulheres. Então, quando a gente fala em machismo, nessa construção social, eu acho que não precisa ir longe, é só a gente buscar aqui, olhar aqui perto, né? Já está representado e eu disse assim, é papel de todos nós, mas especialmente, né, de nossos professores que trabalham na base, realmente, mas todos nós temos o dever de fazer essa desconstrução, de reafirmar a importância da mulher em todos os espaços. Porque quando a mulher está nesses espaços, eles tendem a melhorar e equilibrar a balança, né? Então, é pensar nessa perspectiva. E até a próxima. Nossa convidada Janiele, gostaria de falar algumas palavras. Sim, talvez eu gostaria de ressaltar aqui a importância da gente sempre evidenciar, né, a história oral, né? E também ressaltar a história oral também é falar um pouco sobre as mulheres, porque as mulheres foram negligenciadas pela história tradicional. Então, revisitar, né, a história oral é também falar sobre a história dessas mulheres que foram negligenciadas, que por vezes foram silenciadas pela história tradicional. Então, é sempre importante a gente dar, né, voz a essas mulheres. Nosso querido convidado André gostaria de falar algumas palavras. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a toda a comunidade do Colégio Machado de Assis e dizer que nós temos uma escola que a direção são mulheres, e nós vemos a maravilha que é a forma como elas conduzem, né? Que é a Rosa, a Sônia e a Lu. Então, assim, para mim é muito importante vivenciar, não só falar, mas vivenciar a administração feita por mulheres, né? Que estão de parabéns todos os espaços que chegam. Também quero agradecer ao professor Vitor, a Joás, as convidadas aqui presentes, que aprendi muito hoje, né? Acho que a gente tem que fazer esse exercício de escutatória, de escutar o que o outro tem a dizer também, como diz Rubem Alves. E dizer a toda a comunidade SEMAS que foi um prazer estar aqui e eu aguardo aí o próximo, né, convidado para a gente poder continuar com esse podcast, tá bom? Então, um forte abraço. É isso, galera. E beijo do gordo. Pode deixar convidarmos todos novamente para alguns temas bastante importantes. O Dia do Historiador também, nós iremos fazer uma programação bem especial para vocês. Bom, galera, com isso finaliza o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que se envolveram para o projeto da rádio estar se formando hoje, o que é. Gostaria de agradecer a nossa querida direção, a Sam, a Lucidalva, a Dona Rosa, que é a diretora da escola, que deu total apoio a gente para podermos realizar um projeto tão legal que é a rádio e o podcast do SEMAS. Também gostaria de agradecer ao professor Vitor, que esteve empenhado junto conosco aqui, montando a programação, tudo, junto com a gente. E é isso, galera. Até a próxima. Segura esse pé, a gente tá achando a carinha dele. Muito bem, parabéns.